Outra coisa que também é importante a gente ter em mente, né, e aí nesse processo, né, de quando eu comecei a estudar inglês, que era de tradução, gramática, etc., apesar de naquele momento eu achar que era importante porque era a única referência que eu tinha, mas hoje eu vejo que não. Vamos lá. Achar que não sabe gramática é um paralisante para as minhas alunas. Ao me dizerem que elas viram para mim e dizem assim: ah, Luciana, eu não sei gramática e eu não quero cometer erros. Eu tenho medo de passar vergonha. Então, a gramática, na verdade, eu vejo que ela não é o problema em si. O problema é que talvez ali naquele momento as minhas alunas, e talvez você que está vendo esse vídeo, ache que, é uma desculpa, né? Eu vou dizer que eu não sei a gramática e aí eu não vou me comunicar em inglês. Então, pare para analisar se você realmente tem essa necessidade tão grande de ter uma gramática perfeita ao se comunicar, seja de forma oral, seja de forma escrita, ou se você está usando isso como desculpa para não praticar. Outra coisa que eu acho que também é importante você colocar para reflexão, e aqui eu acho que vale eu fazer esse comentário, é o seguinte: será que você fala inglês da mesma maneira que você fala português? Provavelmente não. Se você coloca que gramática é um grande problema para mim, tal, e eu não quero errar, não quero passar vergonha, por isso eu não vou me comunicar em inglês. Mas eu te pergunto, o seu português é perfeito, gramaticalmente falando? Ou ele é adequado ao que você precisa? Porque a língua, ela também precisa ser compreendida pelo outro. E aí a gente tem várias situações onde a gente tem que adequar o que a gente sabe, a maneira como a gente se comunica, para que seja socialmente aceitável, para que seja socialmente, como eu posso dizer, esperado, para que se tenha uma socialmente aceitável, tá? Então, às vezes a gente se preocupa com a estrutura gramatical, mas a gente tem que saber quando falar determinada coisa. Então, por exemplo, digamos que você está numa situação que você precisa ser mais formal. Você está numa reunião de trabalho. Ali, a gramática, ela não vai ser um problema. As regras gramaticais ou equívocos que você cometa naquele momento por algum motivo não vão ser um grande problema. O problema vai ser se você não comunicar os dados que aquela empresa te pede, ou que um colega solicitou, ou alguma conclusão que se chegou. Então, esse que é o grande entrave, né? Na verdade, você tem que ter uma preocupação em comunicar, em se comunicar, ainda que a gramática não seja perfeita. E aí, o que seria essa preocupação com a gramática perfeita? Eu tenho lido algumas coisas a respeito e a gente consegue perceber claramente que existe uma diferença entre os gramáticos e os linguistas. Não estou dizendo aqui quem está certo, quem tem que estar errado, mas são duas profissões diferentes e cada qual vai enxergar a língua a partir de um ponto de vista. Os gramáticos, eles vão enxergar a partir das regras que compõem aquela língua. Os linguistas, eles vão enxergar a partir de como as pessoas usam aquela língua. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que não se prenda, não se fique limitada a dizer, mas eu não sei gramática. Você sabe. Você não para pensar quando você fala português, se você está usando o sujeito ou se você está usando um complemento nominal. Você não para pensar se você está usando ali um advérbio ou um adjetivo. Então, por que você tem que ter essa preocupação em relação ao inglês ou qualquer outro idioma que você esteja aprendendo? Percebe? Percebe que a gente coloca muito mais pressão na gente quando a gente está aprendendo inglês do que quando a gente está se comunicando em português? E aí você pode me dizer, Luciana, mas é porque português é mais fácil. Português é mais fácil? Sério? Você vai me dizer que português é mais fácil? Olha o tanto de regra que tem. E muda, e tem acordo ortográfico, e aí muda uma coisa, e muda outra, e muda mesmo, vai continuar mudando, porque toda a língua muda. A língua ela é praticada e ela é falada por pessoas, e as pessoas tornam tudo isso muito dinâmico.
Então, não ache que porque português é mais fácil. Mas aí você pode dizer, mas português é minha língua nativa. Concordo, concordo. Português é sua língua nativa. Você já nasceu se comunicando nela, né, utilizando esse padrão. Mas veja, você só foi aprender gramática depois. Você não começou a aprender o português e você só se sentiu confiante para falar, para pedir qualquer coisa para alguém quando você já dominava a gramática. Ou você está querendo me dizer que você só pediu um copo d'água quando você era bebezinha, depois que você já sabia a construção da frase? Não. Você simplesmente ouviu, repetiu, treinou e aprendeu a falar e aprendeu a se comunicar. Então, às vezes eu percebo uma ansiedade muito grande, uma preocupação muito grande em perfeição. A gramática, ela tem sim estruturas, tem sim regras. Tem algumas coisas que são muito características da língua inglesa. Por exemplo, uma das características é de quando a gente vai fazer uma pergunta, normalmente a gente inverte a ordem. Inverte a ordem do verbo com o sujeito. Vamos lá. Do you like pizza? Do you like pizza? Então, eu inverto essa ordem. Eu coloco um verbo, do, e ainda mais que é um verbo auxiliar, que não tem essa estrutura em português, e coloco depois o sujeito you. Do you like pizza? Ou então, eu poderia colocar will you travel tomorrow? Will you travel tomorrow? De novo, eu fiz uma inversão. Eu coloco will, que é um verbo e que indica futuro, depois coloquei you. Essa é a estrutura de uma frase na interrogativa, né? Uma frase interrogativa. Em português, a gente muda a entonação. Basta mudar a entonação. A gente não precisa mudar a estrutura e sequência das palavras. Então, eu posso falar a mesma frase. Você gosta de pizza? Você gosta de pizza? Você gosta de pizza? Foi só a entonação. Mas as palavras eram exatamente as mesmas, exatamente na mesma ordem. Mas ao saber que essa é a estrutura da língua inglesa, ok, é isso. E veja, quando eu comecei a falar sobre perguntas, eu falei que normalmente a gente troca a sequência. E por que esse normalmente? Porque nem sempre vai ser assim.